Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o professor Gilberto Maringoni, professor doutor lá da Universidade do ABC Paulista. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde Cidadão, professor. Boa tarde, Robson. É uma satisfação estar aqui com você, com o seu público telespectador, no programa influente aqui na região do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença e vamos conversar a respeito do lançamento do livro que ocorreu nesta semana, que é Resgatar o Brasil, com a participação de André Horta, que é secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, que escreve inclusive um artigo muito interessante. Imposto é coisa de pobre, e ele vai provando o porquê, né? Quem tem menos paga mais imposto, né? Muita gente imagina que é ao contrário, mas não é não. Também artigos aqui do Gessé Souza, Rafael Valim, e vamos conversar aqui com o professor a respeito do seu artigo, que trata de um tema muito interessante, né? E antes de falar exatamente do tema, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é viralatismo, o que é complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata é uma classificação feita pelo Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo, que todos conhecem, que tem obras até na televisão e tal. Ele já morreu em 1980, e ele escreveu uma vez falando da seleção brasileira de futebol, que tinha ganho as Copas de 58 e 62, é uma crônica dos anos 60. Ele dizia: o brasileiro se realiza nas Copas, o brasileiro se sente forte na Copa do Mundo. Eram outros tempos. Mas em outras situações, diante da Europa, dos Estados Unidos, do mundo rico, a gente se comporta como vira-lata. Ou seja, como aquele cachorro que fica pelos cantos, alguém chuta, alguém manda embora, tal, e a gente acata. Ele falou: isso é o complexo de vira-lata, é se sentir inferior aos outros. E esse é um complexo que a gente precisa vencer. Em alguns momentos da nossa história a gente venceu, não só no futebol, mas no momento que a gente vive hoje no Brasil, parece que querem nos impor um novo complexo de vira-latas a partir de cima. Uma contradição muito forte quando parece que o Brasil, apesar das dificuldades econômicas, vinha conseguindo se consolidar perante o mundo como uma potência, apesar das nossas dificuldades, inclusive no papel de líder do continente latino-americano. O Brasil, nos últimos 100 anos, desde o começo do século XX, foi líder da América do Sul. Aliás, quem estudou na escola o Barão do Rio Branco, que foi o nosso, quase que o principal figura da nossa diplomacia, que ele foi chanceler, foi ministro das Relações Exteriores entre 1902 e 1912, ele dizia que o Brasil era uma potência regional e que, por ser a maior economia da América do Sul, todas as negociações, todo o Brasil teria uma ascendência, uma preponderância muito forte na região. E isso parece que mudou, porque mesmo na nossa região o Brasil está sendo colocado de lado. Então vem o secretário de segundo escalão lá do Departamento de Estado, John Bolton, para uma reunião importante do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que acontece na Argentina. Ele só vem visitar o Brasil porque ele faz uma escala no Rio de Janeiro. Sendo o Brasil o que é? O Brasil é a 8ª economia do mundo, o Brasil tem uma biodiversidade imensa, o Brasil tem uma indústria de aviação de ponta, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, enfim, é um país industrializado. E nós estamos perdendo isso por decisões tomadas nos últimos anos por sucessivos governos que não veem essa grandeza, esse potencial do nosso país. Foi eleito um presidente no Brasil que vai assumir em janeiro, o Jair Bolsonaro, e um dos seus slogans de campanha falava em Deus, pátria e família. Não seria contraditório você dizer que defenderá a pátria brasileira e bater continência para a bandeira americana e o próprio filho ter comportamentos adversos em relação a isso que deveria ser a defesa do Brasil? Olha, Robson, nós tivemos uma situação grotesca nesses últimos dias, porque o filho do Jair Bolsonaro teve na Casa Branca, teve nos Estados Unidos. Aliás, é muito gozado que ele chama os filhos de 01, 02, 03, como se eles não tivessem nome. Foi o Eduardo Bolsonaro que foi aos Estados Unidos visitar a Casa Branca e ele se comportou como quem tivesse saído da Disneyland e passado na lojinha de conveniências. Ele compra um boné, se fosse na Disneyland podia ser do Pateta, do Mickey e tal, ele compra um boné com Trump 2022 e sai falando impropérios sobre a política externa brasileira, que causam problemas para nós. O próprio Jair Bolsonaro recebe, como eu falei, um funcionário de segundo escalão, que é o John Bolton. Aliás, é um homem que na década passada prejudicou muito o Brasil nas relações internacionais. Ele recebe, bate continência, que é algo que o militar faz com o seu superior. É incrível, um sujeito que é funcionário de um governo estrangeiro, de segundo escalão,
o presidente brasileiro se colocar abaixo dele. Isso é o complexo de vira-lata, é o sujeito se sentir que está pelos cantos. Reconhecer-se, inclusive, como inferior, né? Como Agora, inferior. O perigo disso é como isso impacta na nossa cultura, no nosso comportamento, faz com que muitas pessoas acabem se sentindo até inferiores em relação aos Estados Unidos. Exato. E os Estados Unidos são uma potência global, ninguém tira essa função deles. É a maior economia do mundo, as maiores forças armadas do mundo, é quem tem o dono do dinheiro internacional, que é o dólar, são os Estados Unidos. Eles podem fazer a política internacional, a política diplomática que quiserem. Podem bater na China, se aliar a Israel, bater no Mercosul, fazem o que querem, porque eles são um elefante enorme no mundo em que nós estamos. O Brasil é uma economia, embora seja a oitava economia, não é tão grande. E o Bolsonaro parece que quer colar a diplomacia brasileira com a diplomacia de Washington. O que isso acarreta? Como se nós fôssemos o quintal dos Estados Unidos. O quintal. Aí os Estados Unidos estão brigando com a China, porque são duas superpotências, é briga de cachorro grande, aí não é de vira-lata. Na briga dos Estados Unidos com a China, o Brasil não tem que tomar partido, o Brasil tem que ver qual é a melhor oportunidade para suas exportações, para o seu comércio, para a sua troca de tecnologias. Para gerar negócio, emprego e renda no Brasil. No Brasil. De acordo com a proteção dos interesses do Brasil, não dos Estados Unidos. A China compra quase um terço, um pouco mais de um terço, do que o Brasil produz de soja, de carne, de minérios, uma série de produtos. Se a China para de importar coisas do Brasil, o Brasil quebra. Bom, o Trump está brigando com a China. O Bolsonaro resolveu dar uma de garoto alegre e vai brigar com a China também. A troco de quê? Nós não temos fronteira com a China, nós não temos nada com a China. Ele briga com a China, briga com países árabes, que nós temos um comércio muito importante. Inclusive com essa história de mudar a embaixada de Israel para Jerusalém, né? Aquela região é uma região muito conflagrada no mundo. E a capital de Israel é Tel Aviv. E Jerusalém é uma cidade santa, internacional, de todos aqueles países da região. Árabes, israelenses, uma série de países. Quando Israel quer mudar a embaixada para Jerusalém, ele compra a briga com o Irã, compra a briga com o Egito, compra a briga com os países árabes que estão em volta. Essa é uma briga deles. Agora, você não pode, aqui a 15 mil quilômetros de distância, comprar uma briga que não é sua. É você atravessar a rua para pisar na casca de banana que está do outro lado. Se meter na briga dos outros. Dos outros. O Trump faz isso porque ele é a superpotência, ele acha que ele pode se meter e proteger Israel. Quando o Brasil faz isso, ele pode prejudicar as exportações com o Egito, com o Irã. O Irã consome... O Egito, inclusive, já cancelou alguns compromissos que tinha com o Brasil, inclusive diplomáticos. O Egito cancelou uma visita do embaixador do governo Temer, o Aloysio Nunes Ferreira, com uma comitiva de empresários. Que negócios deixaram de ser feitos é uma coisa ainda para se calcular. O que vai acontecer com as nossas exportações para a China é algo a se ver. Agora, você não pode se movimentar como se fosse um elefante. Aí não é ser complexo de vira-lata, é você também ter a ilusão que você pode ter uma força que você não tem. Eu não vou brigar com um sujeito especializado em boxe, em luta livre e tal, porque eu sei que eu vou apanhar, apesar de ser grande. O Brasil precisa saber a sua dimensão. Não é o vira-lata, mas não pode ser o quintal do americano. E além disso, entrar, como a gente falou aqui, né? Entrar na briga dos outros, que pode prejudicar o Brasil empresarialmente, em termos de geração de emprego, de renda, de negócios, de venda de produtos que nós temos. Esse é o grande perigo para o Brasil diante dessas loucuras que ele vem cometendo. Professor, e eu lhe pergunto o seguinte, né, como professor, inclusive, dessa área de relações internacionais, qual é a relação, dentro desse contexto, do golpe que nós tivemos, que tirou do poder a presidente Dilma Rousseff, com esse complexo de vira-lata, esse comportamento de se subjugar a interesses dos Estados Unidos e demais países? Olha, o Brasil e os países da América Latina, assim como os países da África e da Ásia, compõem o que a gente chama do sul do mundo. Os países ricos estão no norte do mundo. Os países ricos são Estados Unidos, Europa, a Rússia, nem tanto, mas a China está no norte do mundo, são os países dominantes. E nós somos o que se chama periferia. Eles são o centro, a gente é a periferia. Sempre houve uma briga no mundo para que os países ricos pegassem as riquezas dos países da periferia e usassem como bem lhes apetecessem. Petróleo,
comida, minérios, enfim e tal. Essa disputa está em curso, tanto que eles estão vindo agora para o pré-sal, comprando áreas do pré-sal que esse governo Temer e o governo Bolsonaro vão entregar de bandeja para os Estados Unidos. O prejuízo é prejuízo de emprego, de desenvolvimento. Nós estamos com uma economia que não cresce. Porque, inclusive, está se fazendo algo ridículo, né, professor? Que nós temos ainda no governo Dilma algo em torno de 90% de refino do petróleo aqui no Brasil. Hoje, o atual presidente, o presidente Michel Temer vem reduzindo e me parece que vai ser nessa mesma linha, ou pior, o que vem dizendo o próprio Bolsonaro, de reduzir o refino do nosso petróleo aqui. Então, a gente está vendo o petróleo barato para fora do Brasil, exporta esse petróleo, aí ele é refinado lá fora, gerando emprego e renda lá fora, e nós compramos de volta, pagando mais caro e pagando em dólar. Nós éramos um price maker, era o fazedor de preço, sentava na mesa para dizer quanto deveria custar, e a gente passou a ser o price taker. A gente toma o preço que dizem agora, como se o petróleo já não fosse mais nosso. A indústria do petróleo, ela se divide em 3 partes, que é exploração, extração, você tira o petróleo da terra, do fundo do mar, refino e comercialização. A mais cara, que você gasta mais, é você prospectar, você encontrar os poços para prospectar, porque está embaixo da terra, você tem que ir furando o poço, não tem uma maquininha que te fala, aqui tem petróleo, ele não tem. Para você poder investir em exploração de petróleo, você tem que ter dinheiro. O dinheiro da indústria do petróleo vem do refino, que é quando você pega o petróleo bruto, transforma os seus derivados, gasolina, querosene, nafta, enfim, é uma infinidade de produtos, desde asfalto até combustível. E comercialização, que são a rede de distribuição. Quando você tira esses dois, que dá rentabilidade, a rede de postos da Petrobras, eles querem privatizar. E privatizar o refino. Os empregos estão gerados no refino. A tecnologia, a engenharia brasileira, o conhecimento está ali, a geração de riqueza para o país todo está no refino. Se você tira o refino, você tira o filé mignon da indústria do petróleo e você fica com o osso, que é a exploração. Se você não tiver o refino, tiver só que explorar, lá tá comendo osso, né? Você vai ter, o governo vai ter que botar dinheiro na exploração, na extração, para ela poder ser rentável. Embora depois de perfurado um poço, quando ele já está gerando petróleo, ele seja lucrativo, mas o pré-sal não foi descoberto por acaso. Foram bilhões de reais de investimento no fundo do mar, que é caríssimo, é uma tecnologia inventada no Brasil. Antes se perfurava petróleo em terra. Perfurar petróleo no fundo do leito oceânico é invenção nossa. E isso está se jogando fora. Lamentável. E isso é complexo vira-lata. Você inventou uma tecnologia de ponta no mundo e está dando para o gringo. Estamos conversando com o professor Gilberto Maringoni, que é professor da área, inclusive, de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, lá em São Paulo. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuando a conversa a respeito dos temas discutidos neste livro, que é Resgatar o Brasil, do qual ele é um dos autores. Até daqui a pouco. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal, lá do ABC. Ele que atua fortemente nesta área como professor de Relações Internacionais. É um dos autores deste livro aqui, que tem o título Resgatar o Brasil. E eu pergunto, professor, qual a importância desse livro, qual o diferencial dele? Olha, Robson, é muito importante dizer que nós fizemos um esforço para colocar debates como o tema da dívida pública, que é um tema difícil, que é um tema árido, que é um tema que as pessoas acham que isso é economia, eu não entendo, pegar o tema de relações internacionais, da política estrito sensu. O professor Ladislau Dalbor fala da política financeira, que é algo também muito complicado, que as pessoas acham complicado. Luiz Nassif comenta a questão da mídia, do monopólio da mídia, e o Rafael Valim faz um belíssimo artigo sobre, como você já falou, a cobrança de impostos, a carga tributária, o regime fiscal no Brasil. É muito importante que esses temas sejam colocados em linguagem acessível. Isso não quer dizer simplificar, não. Isso quer dizer democratizar o conhecimento. As pessoas têm que saber que elas podem decidir sobre temas do futuro do Brasil. A gente acabou de passar por uma campanha eleitoral em que o candidato vencedor não foi a nenhum debate, e eu queria saber de algum telespectador se ele sabe o que o Bolsonaro pretende fazer com a economia. Como é que ele vai tratar salário,
emprego, financiamento de empresas, como é que ele vai tratar não só as relações internacionais, mas a questão dos direitos sociais para os brasileiros. E os impostos, né? Os impostos, como é que vão ficar? Ninguém sabe disso, porque o debate não foi colocado, foi uma eleição decidida no emocional. Era kit gay para cá, era mamadeira... E muitas mentiras comprovadas, né? Muitas mentiras. Então, para a gente tirar, limpar essa tempestade de mentiras, essa tempestade de areia que cega os nossos olhos, a gente tem que discutir com linguagem concreta. E eu repito, não é discutir, fazer um livro facinho, não. O livro discute questões centrais. Mas é possível discutir tudo isso com linguagem concreta. Conteúdo elevado numa linguagem acessível, popular, né? Porque esses temas tocam a nossa vida. A hora que o comércio do petróleo toca o meu bolso, a hora que você não realizar uma conferência do clima no Brasil vai gerar desemprego aqui dentro, as pessoas sabem que isso é muito concreto. Isso não está longe da vida delas, isso está no dia a dia, na verdura que você compra na feira, em como você toma ônibus, transporte, enfim. Professor, um outro problema que a gente tem observado, pelo menos todo o Palácio do Itamaraty, que é onde fica a cúpula diplomática do Brasil, que trata das relações exteriores, nós precisamos de relações com todos os países do mundo, né? Nós não somos isolados do mundo. Todos os países tratam relações, às vezes bilaterais, mas a grande maioria com relações multilaterais. Qual é o grande perigo para o Brasil, do tipo de política que pretende se desenvolver o candidato a presidente que foi eleito pelo fato do ministro que ele já disse que vai nomear? Olha, o problema, Robson, é muito sério, porque o Itamaraty é um dos corpos estáveis do governo, ou seja, uma das áreas do governo que atingiu um nível de excelência mundial, planetária. Nós temos uma tradição de independência na nossa política externa que nem a ditadura militar acabou. Nós tivemos poucos momentos, ela tem altos e baixos. Essa história da transição lenta, gradual e segura foi tão lenta que não terminou, né? Voltaram ao poder. Exato. Pela via democrática, entre aspas, mas voltaram. Porque, inclusive, quando se vota a grande quantidade dos ministérios com militares e a outra parte, já ficando bastante expressiva, de democratas, né? E a origem do democrata, que era PFL, que já foi PDS, que já foi Arena, que era o braço civil dos militares, né? Mas a política externa, você teve, por exemplo, o Celso Amorim era uma coisa eleita por uma revista das mais importantes no mundo de política externa, a Foreign Policy, uma revista americana, como o melhor chanceler do mundo. E era mesmo, Amorim é uma coisa impressionante. Eu conheço o Celso Amorim, ele é um homem intelectual que atua na política externa, no comércio, nas transações financeiras. Você não tem um quadro político como ele no mundo hoje, com a competência dele. Ele foi colocado de lado, até pela Dilma Rousseff mesmo, no Ministério das Relações Exteriores. Mas o sujeito que entra agora, o tal do Ernesto Araújo, que é um embaixador que nunca chefiou uma embaixada, mas isso não é o problema, ele vê a política externa como um lugar de fantasmas. Então ele fala no marxismo cultural, ele fala que existem tendências abortistas na política externa, eu não sei o que tem a ver com aborto com a política externa, ele fala que nós precisamos combater as tendências anticristãs, isso não está colocado na política externa, enfim, você cria uma série de fantasmas. E mistura loucuras com um tema que não tem nada a ver com a função dele. Ele vira uma caricatura, ele já é alvo de chacota, não só entre a comunidade diplomática no mundo, mas dentro do Itamaraty. O site da revista Carta Capital publica uma carta de um diplomata há 2 dias, dando conta de que entre os profissionais do Itamaraty, ele não goza hoje de nenhuma respeitabilidade por conta dos artigos, desses fantasmas que ele coloca, que são coisas anacrônicas, num mundo de fantasia. Parece que ele tem uma Disneylândia do terror na cabeça e coloca isso. Ele tem uma postura, inclusive, até já publicada por ele em artigos, de certa subserviência aos Estados Unidos. Total subserviência aos Estados Unidos, porque ele elogia o Donald Trump. Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho que ele tem uma tendência muito agressiva no mundo e tal. Mas isso não interessa. O diplomata tem que falar qual é a política brasileira. Que é que interessa a nós. A nós, Brasil. Qual é o interesse nacional do povo brasileiro? Eu volto a falar sempre. É emprego, é renda. Por exemplo, a questão dos médicos. Isso que o Bolsonaro fez com os mais médicos é política externa e é política de saúde. Ele fala tão mal de Cuba, sem conhecer Cuba, que ele expulsa os médicos daqui, são 8.500 médicos e atendem 28 milhões de brasileiros. E aí ficou se divulgando que foi preenchido 97%, 98%, mas na verdade o pessoal não vai ocupar o cargo. E quem vai atender a população pobre que mais precisa de médico? Quem tem plano de saúde não está nem preocupado.
E quem não pode pagar pelo atendimento médico, vai ficar como? Então, quem não pode pagar e os prefeitos que têm que atender essa população, porque o sujeito sem médico, a população não vai bater no Palácio Planalto, vai bater na prefeitura. Então, os prefeitos também estão em polvorosa e ele criou um problema internacional muito sério. Sem dúvida. Professor Gilberto Marigoni, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de fazer mais 3, 4 programas aqui, porque assunto não falta, pela sua experiência e seu conhecimento. Muito obrigado pela sua presença e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. E seja sempre bem-vindo à nossa cidade natal. Muitíssimo obrigado, Robson. Uma satisfação, como eu falei, estar aqui, a oportunidade de poder falar nesse seu programa aqui para o Rio Grande do Norte. Muito obrigado. E está aí à sua disposição um livro com vários autores aqui, Resgatar o Brasil, né? Você vai comprar na internet e tem vários sites onde você pode ter acesso a esse livro. Um excelente dia para você que está nos acompanhando. Continue ligado na Band Natal. Um grande abraço e até amanhã com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Cidadão.